Este vídeo eu quero que você compartilhe com cada uma das pessoas que no passado tiveram alguma admiração com Sérgio Fernando Moro, ou que ainda o admiram e cogitam votar nesse cidadão. Ele é simplesmente o maior cavalo de Troia da história da política brasileira e é um completo canalha, que está sendo a favor desses movimentos violentos que estão quebrando tudo na rua. A favor de inquérito ilegal de Alexandre de Moraes e tudo que não presta, tudo para depor o presidente, que o colocou num cargo honrado, enquanto ministro da Justiça e da Segurança Pública. Se você não acredita, vamos aqui ver. Ele deu entrevista para a Folha hoje. Mas antes, eu gostaria de mostrar essa matéria do Jornal da Cidade Online. Tá? PM prende manifestantes com coquetéis Molotov, galão de gasolina e bastão de madeira em São Paulo. Rapaz, coquetel Molotov é coisa de bandido. Quem sabe fazer coquetel Molotov para poder tacar na polícia é gente guerrilheira. E ficar do lado desta gente, você está dando um atestado de que você também faz parte desta laia. E se Sérgio Moro é a favor disso, você tem a obrigação moral de ser contrário a esse indivíduo, de simplesmente desprezar, ter ojeriza desse cidadão. Ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, um veículo conhecidamente de esquerda, defensor aí do Foro de São Paulo, defensor realmente aí do lulopetismo, tá? E que sim, todo mundo sabe, foi um dos responsáveis por uma das maiores fake news, tá? Isso sim, fake news. Durante o período da eleição, entre o primeiro e o segundo turno, já estavam dizendo que ia ter impeachment do Bolsonaro, porque ele teria disparado mensagens ali no WhatsApp, o que seria ilegal. Foi provado, foi inocentado. E o PT, pelo contrário, foi condenado, tá? Por disparar mensagens fakes. Mas ele vai lá, vira colunista da Globo e, além disso, também se torna um garoto entrevistado pela Folha de São Paulo. E fala o seguinte: acena pela primeira vez aos movimentos contrários ao presidente. Quais são os movimentos contrários ao presidente? Essa gente que está saindo na rua para poder quebrar tudo. Tá? Eu não estou exagerando. Vamos dar uma olhada aqui no que esse cidadão falou. É um safado completo, é um servo das trevas. Tá? Ex-ministro compara resistência petista em assumir erros com discurso negacionista da pandemia do coronavírus. Ele está querendo dizer aqui, tá, que a resistência do PT em assumir que roubou bilhões no Petrolão, no BNDES, com o fato do governo Bolsonaro ser supostamente negacionista com o coronavírus. Olha só, qualquer que seja o governo tem que ser negacionista com o que vem da OMS e da China. Tá? Dizer que todo mundo tem que ficar de quarentena, isso nunca existiu na história do mundo. Nunca existiu na história da medicina isolar gente saudável. Nunca estudei na minha vida. Se teve uma vez, aconteceu na China 10 anos atrás e só. E qualquer pessoa que se preste tem que, sim, questionar isso daí. Tá? E tem que sim. Sabe por quê? Porque a OMS mentiu. A OMS mentiu. Disse que o vírus não passava de pessoa para pessoa. Fica querendo fazer estudos falsos acerca da hidroxicloroquina e depois volta. Diz, não, não é bem assim, nós erramos, vamos voltar a estudar com a hidroxicloroquina. Isso é ser negacionista? E você, senhor Sérgio Moro, querer comparar isso daí com roubar bilhões, você é um moleque que perdeu completamente o tal do senso de proporções, que serve para você realmente ter qualquer tipo de conduta no direito. Tá? O princípio da insignificância, sei lá, você roubar um lápis ali na vendinha da esquina e você matar bilhões, tá? Você matar milhões, por aí vai. Esse cidadão perdeu completamente a sua noção de juiz e se tornou um politiqueiro safado, tá? E aí fala, Brasília, o ex-ministro Sérgio Moro acena pela primeira vez aos recém-criados movimentos que se autodeterminam pró-democracia. Pró-democracia? Esse regime antifa é pró-democracia, isso, pelo amor de Deus. E equipara o PT ao presidente Bolsonaro. Então ele consegue equiparar o Partido dos Trabalhadores, tá? Inclusive, ele foi ministro do governo Bolsonaro. Se fosse para o STF, continuaria no cargo, então não teria nenhum problema. Mas ele ainda diz que poderia sim realmente ser um governo, tá? Equiparável ao Partido dos Trabalhadores, que deu dinheiro a rodo para a Venezuela continuar sua narcoditadura, para a Bolívia continuar a narcoditadura, Nicarágua, Cuba e por aí vai, para reviver o regime mais genocida da história do mundo. Desde que Deus criou o planeta Terra, o regime que mais matou, o mais genocida é o comunismo. E o grande responsável por reviver o comunismo na América Latina se chama Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores. Sérgio Fernando Moro está equiparando Jair Bolsonaro a isso. Sérgio Fernando Moro é um canalha, tá?
Para Moro, o partido do ex-presidente Lula não reconhece erros cometidos durante o seu período do governo federal em relação a desvios na Petrobras. E isso equivale, nas palavras do ex-juiz da Lava Jato, atual desempregado tuiteiro, né, que só serve para poder fazer esse tipo de pataquada, tá, ao discurso negacionista de Bolsonaro sobre a pandemia. Tá? Então ele consegue comparar ali um Bolsonaro de mãos atadas pelo Supremo Tribunal Federal, que não pode criar realmente ali um meio de transição, uma época de transição após as quarentenas, porque o STF deu autonomia total para governos e prefeitos, governadores e prefeitos, tá? O Bolsonaro não pode fazer nada, a única coisa que faz é dar a rodo, distribuir dinheiro para políticos, né, do poder executivo em esfera municipal e esfera estadual, tá? Então, essa postura negacionista ela não é do governo, ela é da população. A gente fica na dúvida, vale a pena essa porcaria de quarentena? Quando isso foi realizado no mundo? E um canalha como esse quer se aproveitar e dizer que isso é equiparável com um roubo de bilhões. Safado, canalha, oportunista, desgraçado, tá? Em entrevista à Folha, Moro disse que está em aberto a possibilidade de aderir a esses protestos em defesa da democracia e contra o governo. Que beleza, imagina lá o Sérgio Moro com aquela voz, tacando coquetel molotov nos outros. Tá? Afirma não ter constrangimento em integrar movimentos e manifestos que possam ter membros críticos ao seu trabalho, como o da Lava Jato. Ou seja, não tem nenhum problema ali se juntar com o pessoal que metia o pau nele antes, né? É um safado. Apesar das resistências de alguns setores a seu nome. Na democracia temos muito mais pontos em comum do que divergências. As questões pessoais devem ser deixadas de lado. Não fui algoz de ninguém. Agora ele já quer deixar de lado a ideia de que foi o juiz que condenou o Lula. É um canalha sem precedentes. O cara está acenando para as esquerdas. Ele está dizendo, olá esquerda, estou aqui, tá? E dando um pé na bunda da direita. Eu não sei quem é que está aconselhando esse cidadão. Eu acho que é a Joyce Hasselman, sinceramente. No dia 23 de abril, a Folha revelou que Moro havia pedido demissão do Ministério da Justiça, após ser avisado por Bolsonaro na troca de comando da Polícia Federal. Ele deixou o governo acusando o presidente de interferência na PF. É interessante porque a própria Polícia Federal, que está agora sob, né, a ação do Bolsonaro, vive para cima e para baixo perseguindo apoiador. Qualquer dia desse vai ser eu, tá? Eu digo aqui, eu possivelmente estou no inquérito do Alexandre de Moraes, segundo fontes, tá? Então o Bolsonaro não manda em nada na PF, aparentemente, tá? Na entrevista, disse esperar que o PGR, Augusto Aras, atue com independência na investigação que tramitaria no Supremo, tá? O ex-ministro da Justiça fala em arroubos autoritários por parte de Bolsonaro, tá? É um completo canalha, tá? É um cidadão que, repito aqui, é um servo das trevas, é um desgraçado, que saiu de um governo honesto, um governo que serve ao povo e que não traiu aquilo que prometeu em campanha para poder lacrar e ter um projetinho de poder em 2022. É um canalha, e eu quero que você compartilhe esse vídeo, por favor, tá? Em dezembro de 2018, pergunta a revista Folha, o senhor disse que não via em Bolsonaro um risco de autoritarismo ou a democracia. Agora, o senhor tem falado em autoritarismo por parte dele. E pouco tempo atrás, em outra entrevista, ele tinha dito que não tinha visto risco não, tá? Ao ficar 1 ano e 4 meses no governo, o senhor não deu uma parcela de contribuição ao crescimento do bolsonarismo, a esse tom autoritário? Ele responde, de maneira nenhuma. Aliás, quando entrei, algumas pessoas me falaram que viram a minha entrada como alívio, porque eu exerci o papel moderador. Tenho um histórico de juiz, de respeito ao Estado Democrático de Direito e sempre me vi dessa forma, como espécie de um anteparo a medidas mais autoritárias. Quando verifiquei que não tinha mais condições de exercer esse papel, saí. Quando ele viu que ele era só um bunda mole frouxo, que não tinha a menor condição de seguir ordens, ele pulou do barco. Quando ele viu que ele não era maior que o Bolsonaro, ele vazou, ele saiu, tá? Tem crescido movimentos como Juntos, Basta, Somos 70, em referência à parcela da população contrária ao governo. O senhor se considera hoje parte dos 70%, que seria a oposição ao Bolsonaro? Sempre apoiei a democracia. Olha que discurso bosta. Que discurso mais parece de Marina Silva. Sempre apoiei a democracia e o Estado Democrático de Direito. Minha saída do governo se insere nessa defesa. Democracia e Estado de Direito é muito mais do que 70%, quase 100%. É uma anomalia estar discutindo essas questões. Aí ele fala o seguinte, vejo essas manifestações com naturalidade, como reação às declarações que não têm sido felizes por parte do presidente. Esses arroubos autoritários estão discutindo temas da Guerra Fria, não deveríamos.
O cara tá falando de arroubos autoritários. Autoritário é quem tava prendendo gente na rua, seu safado. Autoritário é quem tava prendendo senhorinha de idade na rua, surfista na rua, colocando algema e você não falava nada, tava comprando tablet para presidiário. Que vergonha. É o ex-Moro, é o Sérgio Iscariotes. Quem diria que esse cara chegaria num patamar como esse daí? Pelo amor de Deus, tá? Aí fala o seguinte, o senhor fala de arroubos autoritários. Poderia dar exemplos? Eu vou imitar ele, mas não. Eu vou falar do jeito normal. Todo saco cheio. Quando o presidente invoca as Forças Armadas, a minha percepção é que não existe nenhum espaço nelas para um movimento de exceção, um golpe, algo dessa espécie. Quando o presidente fica invocando de maneira imprópria para defender posições políticas, isso gera nas pessoas um receio, um temor. É um blefe ou é alguma coisa real? Deveria ser evitado. Rapaz, o presidente Bolsonaro tem que... 142. Ó, tá passando o tempo. O presidente Bolsonaro é o presidente que não manda no Brasil. Ele tenta nomear para a Polícia Federal, ele é impedido. Ele tenta tirar aqui embaixador da Venezuela, ele não pode. Ele tenta fazer alguma coisa para a saúde, ele não pode. Ele não tem poder. Ele só vai poder realmente ter alguma coisa, só vai poder fazer alguma coisa quando o tal do poder moderador que a Constituição traz, que é os militares, né? Quando um poder usurpa o outro, e claramente o judiciário está usurpando o outro, é invocar um 142 de forma constitucional. E está demorando muito o Bolsonaro a fazer isso, tá? Aí ele continua, senhor Sérgio Fernando. Esses movimentos da sociedade têm pessoas de diferentes setores, de esquerda e de direita, né? Há uma resistência, sobretudo, de críticos da Lava Jato. A possibilidade do senhor aderir a eles. Então, quer dizer, o pessoal ali que não gosta da Lava Jato não quer que ele entre. Aí ele fala, há uma incompreensão do que foi a Lava Jato, um caso judicial da investigação de corrupção. Há pessoas que ficam ressentidas, porque alguns dos seus ídolos políticos foram presos, como o Lula, né, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. As pessoas foram processadas pelo crime de corrupção, que não tem nada de democrático. Oh, coisa linda. Está quase pedindo desculpa porque prendeu o Lula. O senhor deseja aderir a algum movimento ou não pretende fazer isso? Essa é uma questão em aberto. Minhas posições sempre foram muito favoráveis à democracia e ao Estado democrático de direito. E assim tenho me manifestado publicamente, tá? O senhor não teria problema, por exemplo, em dividir espaço com o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, um crítico do seu trabalho que assina um dos movimentos? Ele fala, essas questões nunca foram de nível pessoal. Agora, se há uma incompreensão das pessoas que fazem parte desses movimentos em relação à minha pessoa, talvez não seja o caso, então, porque eu não me querem lá, não vou aderir. Mas sempre tive minha posição muito firme em defesa do Estado de Direito. Oh, meu Deus, tá dando vontade de chorar. Tá dando vontade de chorar com esse isentão, sendo a favor de movimento que quebra na rua, é contra a arma, tá? E a favor da deposição do presidente. Que canalha, velho. Que canalha, que negócio inacreditável, cara. Tá? É simplesmente surreal. Aí pergunta, o senhor, como vê esses protestos contra o governo? Acho que se as pessoas resolverem protestar nas ruas, tem que ter preocupação extremada com violência e vandalismo. Isso em qualquer circunstância é inaceitável. E acaba depondo contra a própria bandeira que é levantada. Tá? Mas ele é a favor dos protestos. Não, então vamos lá, todo mundo. Vamos, ele está dizendo assim, ó, não, eu sou a favor da baderna, mas não sou tanto assim, sabe? Eu sou a favor de você ter uma baderna, mas não tanto assim. Quer dizer, é o famoso, como é que é? Você tempera, mas você não come, né? É um negócio inacreditável, é um lixo completo, sabe? Eu não sabia que o cidadão poderia ser tão burro politicamente quanto esse Sérgio Moro. Não sabia. Eu não conseguia compreender esse tipo de coisa. Eu não conseguia entender, não conseguia conceber que ele pode ser tão ridículo assim politicamente. Mas talvez até a minha inteligência política seja maior do que a dele. Meu filho, você vai conseguir se eleger o quê? Assim, senador, talvez. Não sei, prefeito de algum lugar, talvez, governador, talvez, presidente. Nunca. Nunca. Que discussão mais michuruca, mas que bosta de fala, que bosta de... Meu Deus do céu, parece uma Marina Silva de terra e gravata com a voz mais fina, tá? O senhor sempre responde que não é hora de falar em eleição 2022. O senhor sonha em um dia ser presidente? Não existe nada disso. Eu tinha um plano quando estava no ministério, saí faz um mês. Nunca tive essas ambições pessoais nesse nível. Sou uma pessoa muito mais simples. Ele já falava no passado que não, jamais iria concorrer. Numa entrevista que deu na semana passada, ele mandou, não, eu vou sempre ficar aqui no debate público. Mas agora eu não tenho como saber não, porque o mundo está nessa pandemia, então não tenho como saber direito não, tá? Do mesmo jeito que a palavra dele, que serve como bosta, falou o seguinte, não, meu candidato para 2022 é o Jair Bolsonaro, falou no início do ano, tá? E agora está dizendo, não estou vendo não, minha vida é muito mais simples. Quer ser o quê? Um incendiário?
Quer ficar dando pitaco em revista Folha, Cruzoé, antagonista, é isso que quer? Não, ele quer ser candidato. Todo mundo sabe disso, não adianta. A palavra dele vale lixo. E aí você sabe, vai ficar do lado de quem? Do presidente Bolsonaro, que é um democrata, que é uma pessoa que é a favor do armamento da população, que é uma pessoa que é a favor das pautas conservadoras, ou do cidadão que é um homem de gelé, que não sabe o que quer e que é a favor de movimentos terroristas, tá? Apesar de dizer, não quero que tenha violência, mas eu sou a favor, tá? E que vem aqui comparar o regime mais genocida da história do mundo, sendo revivido na América Latina, com o fato do Bolsonaro ter uma postura um tanto quanto negacionista quanto à pandemia chinesa em conluio com a OMS, tá bom? Eu vou finalizando aqui o vídeo, vou deixar o link dessa porcaria de entrevista por aqui embaixo. Fique com Deus, por favor, compartilhe. Abra o olho, pessoal, pelo amor de Deus, tá bom? Um abraço.